Oi pessoal, meu nome é Michelle. Hoje eu vou falar com vocês sobre a bolsa Achieving. Eu acabei de passar nessa bolsa, então tudo muito fresco na minha cabeça. E eu vou contar um pouco de como foi a minha história, sobre dicas e coisas legais para vocês saberem sobre essa bolsa. O que é o Chevening? O Chevening é um programa de bolsa internacional do Reino Unido. Ele se aplica para mestrados de qualquer área e são para mestrados em tempo integral, de duração de 1 ano, e não tem limite de idade, não tem área de interesse pré-determinada. Ela contempla uma lista de países e todo ano mais ou menos 50 brasileiros ganham essa bolsa. Então, contando um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha experiência com a bolsa do Chevening, eu estudei engenharia ambiental na faculdade, mas toda a minha trajetória profissional foi na área de educação. E eu fui aprovada para um mestrado com a bolsa Chevening para a área de educação. Então, eu vou estudar educação e justiça social na UCL, que é uma das faculdades mais importantes do Reino Unido. E isso diz um pouco respeito sobre os critérios da bolsa. Então tem muita gente que pergunta se você precisa fazer um mestrado na mesma área em que você se formou. Isso não é um pré-requisito, contanto que essa oportunidade de estudo no Reino Unido esteja conectado com a sua trajetória e faça muito sentido com a trilha de carreira que você vê daqui para frente. Eu comecei esse processo de aplicação para a bolsa há mais ou menos 1 ano atrás, e ele é demandante não só em tempo e em energia, mas também uma demanda emocional de como é lidar com tudo isso. Eu vou tentar contar um pouco para vocês o que mais me bateu assim nesse processo de 1 ano. Acho que a primeira coisa é que te puxa muito para uma reflexão de autoconhecimento. Então, quem é você? O que você quer? Onde você se vê daqui 10 anos? Por que você quer tanto estudar lá? O que isso significa para sua trajetória? O que são os seus pontos fortes e como é que você conecta isso com a proposta da bolsa? E acho que todo esse processo, além de ser muito profundo, muito reflexivo, também aciona gatilhos do tipo síndrome da impostora ou do impostor. Então, será que eu sou mesmo bom o suficiente para essa oportunidade? Você olha para as outras pessoas que já conseguiram a bolsa antes. Então, isso foi uma questão que me acompanhou um pouco durante esse processo. E acho que a outra parte também é bem relevante é como lidar com a ansiedade de um processo que é tão longo quanto 1 ano, principalmente essa reta final, os momentos antes de você receber alguma resposta, né? Então tem a resposta se você passou da primeira para a segunda fase da bolsa, a resposta se você foi aprovado na faculdade e a resposta final, né? Se você passou ou não na bolsa, que aí te faz refletir sobre esse 1 ano de dedicação prévia que teve. E é uma carga emocional, principalmente conciliando com o resto da sua vida que não para enquanto você está se candidatando, né? Então é o dia a dia do trabalho, o que está acontecendo na sua família e também toda essa ansiedade de saber se deu certo ou não. E felizmente deu. Essa foi a primeira vez que eu me candidatei para uma bolsa desse tipo. Acho que eu tinha uma noção da grandiosidade, da demanda que é fazer isso. E talvez por isso eu tenha esperado um momento um pouco mais correto para começar. Mas acho que uma grande reflexão que eu tive nunca tem um momento correto. Você tem que refletir sobre isso, se apaixonar pela ideia, decidir que naquela hora você vai mergulhar nisso e só começar. Acho que eu aprendi que metade do processo é você ter uma experiência legal, você conhecer técnicas de storytelling, de como contar bem a sua história, você mandar bem em inglês. Então são esses pré-requisitos mais tradicionais, digamos. E a outra metade é muita determinação e comprometimento com o processo. Porque por ele ser tão longo e demandante, várias vezes você vai estar cansado, você vai pensar se vale mesmo a pena. E se você não tiver muita clareza de por que você quer, se você não tiver muito comprometido com aquilo, pode ser difícil e você pode pensar muito em abandonar no meio do caminho. Então, acho que essa parte da determinação e do compromisso com o que você está se propondo a fazer é super importante. Eu acho que uma das coisas que mais me chamaram a atenção e que me fizeram ficar empolgada em me candidatar para essa bolsa foi, eu não sei se vou usar as melhores palavras, mas a universalidade e o quanto ela é democrática, assim. Então, esse lance de cobrir todos os custos, a gente sabe que tem muitas bolsas que são
que cobrem parte da sua tuition, ou que cobrem isso ou aquele outro elemento. E ela me chamou muita atenção por ser essa bolsa que cobre todos os custos, então realmente propicia que uma pessoa que não tem nenhuma grana para investir nisso consiga. E eu achei legal também ela ser uma iniciativa de política externa, de diplomacia do Reino Unido, e que tem a ver com os programas que o Reino Unido toca com o Brasil. E no meu caso, que vou estudar educação e justiça social, isso tem muito a ver com o que eu vislumbro para o futuro do meu país. Então foi muito legal entender mais sobre essas políticas externas e como o que eu quero fazer tá alinhado com essa visão macro de desenvolvimento do país, assim. E o fato dela te provocar a pensar em tudo isso foi muito legal. Então acho que esse é um outro elemento que é o que ela avalia, assim. Uma das coisas que eles vão pedir para você é desenhar um plano de carreira, por exemplo. E foi muito legal essa provocação de desenhar o meu plano de carreira. Então eu não tinha tanta clareza disso antes, e às vezes quando você vai se candidatar para um mestrado, você olha esse objetivo como o seu objetivo final daquele momento. E o jeito que a bolsa é organizada te faz colocar isso como um ponto do meio do caminho e te provoca muito para pensar o porquê, o que você quer fazer depois dessa experiência, para que ela vai ser útil para tudo que você quer fazer depois e qual é a grande contribuição, a grande transformação que você quer trazer para o seu país depois que você tiver essa experiência e tiver ganhado esse conhecimento, essa rede de contatos. Acho que uma das coisas mais relevantes que eu posso compartilhar com vocês é como é que é esse processo de se aplicar para a bolsa, né? O que são as etapas, o que você pode esperar se você se comprometer com essa jornada. A primeira coisa é que o processo de aplicação abre todo ano. Então, se você pensar que agora não é o momento para você, pode ficar tranquilo que ano que vem vai ter de novo. Fica aberto a primeira inscrição entre agosto e novembro, mais ou menos. Em cada ano eles divulgam esse calendário. Para essa primeira etapa da inscrição, o que você vai precisar? Você vai precisar dar os seus dados gerais, né? Então, falar quem você é, falar seus documentos e coisas do tipo. Você também precisa demonstrar que você se formou na faculdade, na graduação. Isso é um pré-requisito. A segunda coisa é que você teve uma experiência profissional de pelo menos 2 anos. E essa experiência ela é bem maleável, o que eles interpretam como experiência profissional. Então, se você fez um voluntariado, ou se você fez um estágio na faculdade, tudo isso pode contar como esse período de 2 anos. E a parte mais desafiadora e mais demandante dessa primeira parte da aplicação é você escrever 4 textos. Eles usam o termo essays. E cada um tem um tema muito específico e é basicamente fundamentado nesses textos que você vai ou não ser aprovado para a próxima etapa. Sobre o que são os textos? O primeiro texto você tem que dar evidências e exemplos concretos da sua habilidade de liderança, entre parênteses. Liderança sendo um termo muito maleável e subjetivo, então não precisa se apegar a experiências em que você liderou um time, por exemplo, mas mais na questão protagonismo, postura de líder mesmo, engajar pessoas, conseguir resultados. O segundo texto é sobre as habilidades de networking e de se conectar em rede. E, de novo, trazer exemplos concretos de coisas que você conquistou acionando uma rede de contatos, de como é que você estabelece essas redes, quem são suas redes de contato hoje. São como princípios da bolsa, então eles querem testar se as pessoas estão alinhadas com esses princípios. Essas duas são mais olhando para o seu passado, digamos assim. E aí, as outras 2 cartas, elas são focadas no futuro. Então, a primeira delas, você fala por que você está se candidatando à bolsa, por que você quer estudar no Reino Unido e justifica a escolha do curso e faculdade que você fez. E a última delas, que talvez seja uma das mais desafiadoras que eu já falei um pouquinho, é a que você estabelece um plano de carreira. E aí, plano de carreira a curto e longo prazo. Então, eles esperam que você fale tanto o que você vai fazer imediatamente depois de retornar, quanto onde você se vislumbra daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos. Então, algo como o seu sonho grande de atuação. Por fim, uma outra coisa que você precisa incluir nessa etapa são 3 cursos, 3 universidades que você quer se candidatar para o mestrado. O Chevening tem essa premissa de que para você se candidatar para a bolsa, ao mesmo tempo você tem que se candidatar a 3 cursos diferentes, algo como multiplicar suas possibilidades de ser aprovado, digamos assim. E aí, numa etapa seguinte, você pode editar essa escolha, mas desde esse momento inicial você já tem que ter clareza de quais são e por que você quer se aplicar para aquelas 3.
Isso é a etapa 1. Pessoal, uma coisa que vale destacar é que o processo da bolsa corre independente do processo de aplicação para cada curso. Então lembra que eu falei que você tem que escolher as suas 3 opções? Ao mesmo tempo que você está começando a se candidatar para a bolsa, você vai também se candidatar em separado para cada um desses 3 cursos. Não são 2 coisas que primeiro você faz uma parte, depois a outra, elas correm juntas nessa linha do tempo da aplicação. Daí, isso acontece até novembro, mais ou menos, né? No começo do ano seguinte, lá por fevereiro, você vai descobrir se você foi aprovado ou não para a segunda etapa. Ou seja, corre uma grande peneira nessa fase. E aí, se você foi aprovado para a segunda etapa, você vai ter que fazer algumas coisas. A primeira delas é conseguir as suas cartas de referência. Então você tem que ter 2 pessoas que escrevam cartas atestando por que você é um profissional competente, um aluno competente, qual a relação daquela pessoa com você. São pessoas que endossam a sua aplicação e você também começa a se preparar para uma entrevista. A segunda fase é basicamente uma grande entrevista em inglês. Esse é um ponto importante. O Tivni não pede uma comprovação de proficiência, então você não tem que fazer um teste de proficiência em inglês para se candidatar, mas você vai ter que conversar com eles numa entrevista em inglês. Então, esse é meio que a prova real se você domina a língua ou não. Uma das coisas que eu mais gostei sobre a entrevista é que é um ambiente muito acolhedor. Você fala com um painel de 3 ou 4 pessoas que vão te avaliar, é só você e essas pessoas, e aí basicamente eles vão aprofundar o que você já contou nos seus textos, perguntar alguma coisa que eles ficarem com dúvida, e eles demonstram assim um interesse genuíno na sua história. Então é o momento para você se destacar, para você aprofundar algum ponto, para você trazer algum exemplo novo e realmente construir porque que você é um candidato muito legal para essa bolsa. Acho que uma grande dica é estuda os seus textos de novo e fica ligado em o que eles estão buscando, assim, entende em profundidade o que é a bolsa, porque aí vai ficar bem mais fácil você se conectar com o que eles estão buscando naquele período. Essa entrevista pode durar de 20 minutos até 1 hora, depende. E o tempo de duração dela não diz nada se foi bem ou não, se você vai ser aprovado ou não. Então tem gente que é super curtinha e é aprovado, tem gente que é mais longa e não é aprovado, ou é aprovado, não tem muita regra. Depois dessa etapa, que acaba mais ou menos em abril, vale falar que essa entrevista é presencial e eles fazem em vários lugares do país, e você tem um sistema para registrar o seu dia e horário de preferência, e depois disso é um longo período de espera. Lembra que eu falei da ansiedade? É aí que ela dá um pico, porque você fica nesse momento final em que você já fez tudo o que você podia fazer e você vai só, de fato, esperar o resultado, que sai por volta de junho. Às vezes mais no começo do mês, às vezes mais no fim do mês, e aí você vai saber o grupo de pessoas que foi aprovado. Você também pode ficar numa lista de espera e tem grupo de pessoas que são reprovadas. E aí depois começa toda a aventura de realmente se preparar para estudar fora.